está no ar mais um Papo Rock. Hoje eu recebo aqui a minha amiga, minha colega, Karine Pagliarini, que é a nossa diretora de comunicação aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Cindy. Oi para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro, parabenizar você aí por esse programa espetacular que é o Papo Rock e dizer que eu estou muito feliz por dividir esse espaço aqui com você no programa de hoje. É isso aí, Karine. Só explicar pro pessoal por que eu chamei a Karine aqui hoje. Olha só, a Karine ela é grande estrategista aí na questão política, na questão de comunicação. E aí eu queria dividir com vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, um pouquinho dessa experiência dela. E aí a gente sempre cria algumas coisas aqui. A gente tem o nosso programa Câmara Agora todos os dias ao vivo. E a Karine, ela sempre cria algumas coisas diferentes, principalmente voltadas aí pra gestão política. Faz quanto tempo que você tá no meio político, Karine? 14 anos. Eu tenho 20 anos de formação em jornalismo. Essa parte tenho 16 anos de formação em gestão pública. Tenho algumas especializações aí no meio do caminho. E no ambiente político, na comunicação pública, então eu estou há 14 anos, Cindy. Por que você decidiu entrar nesse meio? Olha, foi um convite inesperado. Na verdade, eu já atuava em uma emissora de TV local, né? E daí, então, me veio a proposta. Na verdade, eu tinha acabado de assumir um cargo novo nessa emissora, até uma oportunidade diferente dentro da própria emissora. E me veio essa proposta completamente desafiadora, que foi: Karine, vamos para o meio político, né? Vamos trabalhar a comunicação pública, ajudar a gente a fazer comunicação. E daí, então, eu resolvi aceitar esse desafio, fui levando. Entre algumas indas e vindas, né? Tive 2 licenças maternidades, também fiquei afastada um outro período por mais 6 meses. Mas saí e voltei, né? Tô aqui, então, há 14 anos. Então, pra quem não sabe, gente, a Karine e eu formamos juntas lá em 2005, lá na Univaz, né? E a Karine ela já saiu trabalhando já, né? Já saiu galgando passos no jornalismo. Em dezembro mesmo, assim que nós formamos, eu já assumi o cargo como repórter de TV, né? E eu tenho uma situação até interessante, Cindy, que o meu primeiro entrevistado na vida, de forma profissional, né, claro, e não acadêmica, foi um pré-candidato à presidência da República. Olha só! E daí, então, eu cheguei na redação, meu primeiro dia de trabalho, um pouco tímida, sem saber como fazer, né, tal. E daí, então, a produção me passou: Karine, hoje a sua pauta é lá no aeroporto, tá chegando em Pouso Alegre um pré-candidato à presidência da República. Eu olhei pra produtora e falei: o que eu vou perguntar pra ele? Te jogam uma bomba. Daí ela virou pra mim e falou assim: então vamos... Era a Nayara. Beijo, Nayara. Daí a Nayara falou assim pra mim: ai, cara, você quer que mande o Éder? Um beijo pro Éder também. Daí o Éder olhou pra minha cara e falou assim: não tá no meu horário, você é formada, vai, te vira. Gente, essa foi a melhor frase que eu escutei na minha vida até hoje. Vai, te vira. Alguns pontapés que a gente recebe na vida, Cindy, a gente precisa respirar e falar: esse pontapé foi importante. Te impulsionou. A gente precisa aceitar os pontapés. Então fui eu pra essa entrevista ali com o pré-candidato. Eu não posso falar o nome dele, gente, porque a gente tá... E é uma época de pré-candidaturas. Então, se eu falar o nome dele aqui, a gente fica complicado depois. Então, eu não posso falar o nome, tá? Mas, enfim, fui lá entrevistá-lo. E quando nós chegamos, tinham várias emissoras, Cindy. E eu cheguei com o cinegrafista, assim... E ele falou assim: ó, Karine, tem muita matéria hoje, fica esperta que ele chegando a gente vai entrevistar. Daí eu falei: ok, não, fiquei desesperada pra não atrasar a equipe, atrasar o cinegrafista, minha primeira vez na rua. Daí, quando eu vejo um carro chegando com ele, na verdade, eles desceram no aeroporto e foram pro hotel, pro Hotel Fernandão. E era lá que a gente ia entrevistar, que lá que seria coletiva. Eu estava tão preocupada em fazer dar certo, que a hora que ele colocou o pé fora do carro, eu catei o microfone, puxei o cinegrafista e taquei o microfone na boca dele. Qual o motivo da visita do senhor a Pouso Alegre? Daí, pegou uma exclusiva. Daí nisso veio chegando jornalista de tudo quanto é lado. Nossa, a TV já pegou, a TV já pegou, a TV já pegou. Por quê? Daí depois que eu fui perceber que a coletiva tava inteirinha montada lá dentro do hotel. A entrevista ia ser lá dentro, mas enfim... Pegou uma pergunta, peguei mais umas 2 seguidas depois com o gancho do raciocínio do que ele falou, e daí depois o resto dos jornalistas mais experientes tomaram conta da pauta.
Mas foi uma experiência interessante. Começou com o pé direito, ó. Comecei com o pé Pré-candidato, já chegou praticamente atrapalhando aí a exclusiva, né? Era uma exclusiva, até o momento em que a Karine foi lá e catou o presidente, Era uma coletiva, né? O candidato bem na porta do carro. Era uma coletiva e a gente transformou numa exclusiva. Não deu tempo nem ele abotoar o casaco, gente. Mas tá ótimo. Mas tudo serve de experiência, como você Tudo mesmo serve disse, de né, experiência, Karine? Cindy. E uma coisa que eu costumo dizer, muito pra quem tá começando, é assim, que às vezes a pessoa tem vergonha, tem insegurança, mas como que eu vou entrevistar fulano, né? Eu digo assim, todas as pessoas são iguais. Cada uma é boa numa coisa. Cada uma brilha de um jeito, né? Então, assim, a gente não precisa ter medo. Eu posso ir entrevistar o Papa, ok. Poxa, ele é o Papa. Mas ele também tem as limitações dele. Põe ele aqui pra fazer jornalismo. Entendeu o meu ponto de vista? Então a gente precisa ter cara e coragem, porque todos somos iguais. E é isso que a gente tem que raciocinar cada vez que a gente vai falar em público, né? Nós somos preparados pra isso. Sim, às vezes a gente fica um pouquinho de vergonha, né? Eu passei muito perrengue na minha vida, quase morri. Não parece, viu, gente? Mas eu morria de vergonha. Até o Bravo, que é o esposo da Karine, me ajudou muito aí a dar umas destravadas. Vamos, Cindy, vai, Cindy. Coitado do Bravo, passou uns perrengues comigo, mas vamos que vamos, a gente vai aprendendo aí na vida. A minha também, Karine, a primeira vez que eu peguei aí da TV foi quando teve aquela greve de caminhoneiros. Cheguei bem no dia da greve. Pessoal bem calmo, né? Bem calmo. Todo mundo bem calmo pra dar entrevista. Excelente. É bom que daí é uma situação que todo mundo quer falar, né? Você não precisa ficar abordando. Por favor, me dá uma entrevista. Porque às vezes existe situação que a pessoa não quer dar entrevista. O pessoal quer aparecer e tal, mas chega na hora de falar, a entrevista comigo não. Né? E daí é aquela saia justa que a gente tem que usar a criatividade pra poder transformar aquilo em reportagem, né? Karine, do ramo do jornalismo, qual que é a área que você mais gosta? Olha, antigamente, quando eu comecei, talvez por eu ter começado em TV, eu era apaixonada em TV. Eu via muitas formas diferenciadas de fazer televisão e vejo até hoje. Mas depois que a gente começa a trabalhar com a redação, de fato, escrita, né? Pro impresso, tanto pro impresso quanto pra internet, porque assim, a linguagem é diferenciada, mas a estratégia acaba sendo comparada. Não é igual, mas é possível comparar as estratégias. Por quê? Na internet, você trabalha com uma estratégia que você lança uma matéria e você pode lançar uma suíte daquela matéria dali 5 minutos e obter um resultado espetacular. Já no jornal impresso, não existe tanta essa facilidade. Você tem que trabalhar com estratégias prolongadas. Então, a matéria que você vai soltar hoje no seu veículo, se for um veículo impresso diário, ótimo. No dia seguinte, você tem a suíte. Mas e se o seu impresso for semanal, né? Então, a sua estratégia, você tem que pensar que você tem que ter uma suíte para a próxima semana, né? Então, assim, essa amarração de notícias. E isso é muito legal na política, Cindy. Então, trabalhar, para mim, na redação e nessa redação política é muito interessante por conta dessa condição de criação de estratégia comunicativa. Você lança ali primeiro um problema, né? Depois você lança ali aquele intermediário, estamos buscando solução, e você lança a solução. Essa é uma estratégia de significado, né? Então, eu gosto de interpretar desse jeito. Eu costumo dizer que quando uma pessoa fala assim, tem uma matéria para fazer sobre o arco-íris. Tranquilo, vai lá, fala das cores do arco-íris e pronto. Fala, essa pessoa não sabe fazer comunicação, Cindy. Por quê? Porque ela não usou de estratégia. O que a gente tem que falar sobre o arco-íris? Olha, existem todas aquelas cores no arco-íris. Hoje eu tô falando das cores, amanhã eu vou trazer uma suíte. Eu vou falar por que nasceram todas aquelas cores prisma, da mistura da água com entendeu? Sol. Né? Então, é muito isso. É interessante. O jornalismo é uma infinidade de possibilidades. Nesses seus 14 anos aqui, cuidando da comunicação da Câmara, você teve alguns feitos, como a criação da TV aqui, né? Como a criação de uma emissora de TV legislativa, que ela serve de referência para todo o Brasil. A gente recebe muitas visitas de Câmara de todo o Brasil, querendo saber como que foi feito, como que cria, como que faz, como que começa.
Como que é isso? Conta pra gente como foi o seu desafio. Olha só, eu digo que a implantação da TV Câmara aqui em Pouso Alegre, ela foi mais do que um presente, do que um desafio, sabe, Cindy? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui fazer um trabalho de escola que era sobre veículos de comunicação, né? A importância dos veículos de comunicação. E daí, então, eu precisava entrevistar uma autoridade do município. E daí, então, meu pai, que costumava frequentar a Câmara Municipal, né? Ele gostava das sessões ordinárias. Meu pai sempre foi muito, assim, participativo, né? Na política e tal. E ele até hoje acompanha pela TV. Ele falou assim pra mim, vou te levar pra entrevistar o presidente da Câmara, né? Que na época era o Dr. Geraldo Cunha. E daí, então, eu vim, fiz a entrevista com ele. E na hora que acabou, eu tinha 10 anos, eu virei pra ele e falei assim... tio Geraldinho, por que vocês não passam a sessão da Câmara na televisão? Por que eu perguntei? Porque eu sempre acompanhava meu pai na sessão. E eu ficava aqui, pingando de sono, né? Porque com 10 anos, ele ficava até a noite nas sessões ordinárias e eu fazia companhia pra ele, eu ficava com muito sono de ficar junto. Então, meu pensamento, se passasse pela televisão, meu pai podia ver de casa, né? E eu podia estar dormindo. E daí, então, ele falou assim pra mim, olha, essa é uma boa ideia, Karine. Se um dia você conseguir isso, você vai estar fazendo um belíssimo trabalho de cidadania. E isso ficou na minha cabeça, Cindy. Quando foi 15 anos depois, né? Mais ou menos, acho que isso... com 25 anos. Só que naquela época era muito difícil, não tinha como, né? Não tinha estrutura suficiente pra montar, né? Na verdade, não havia, assim, uma coisa que a gente chama de mecanismo legal para que as câmaras tivessem emissora. Não tinha nenhuma câmara que não existia mecanismo legal. Daí, então, 15 anos depois, né, com 25 anos de idade, trabalhava eu lá na outra emissora, e daí me falaram assim, Karine, quer ir pra Câmara? Você tem um desafio, implantar uma TV na Câmara Municipal. E daí, então, foi um grupo, né, de vereadores que me fez o convite, junto com a diretora-geral da época, Fátima Belani. E daí, então, eu aceitei esse desafio e comecei a trabalhar num longo processo de pesquisa para saber qual era o marco legal primeiro, né? Como que a gente poderia tornar isso realidade. E daí, então, a gente fez visita primeiro na Câmara Municipal de Lavras, que era uma cidade da região aqui que tinha emissora. Só que na época a gente tinha um negócio que chama a Lei do Cabo. Então, o único modo que as câmaras municipais tinham para entrar com a emissora era por meio da Lei do Cabo. O que a Lei do Cabo falava, né? Ela fala que todos os municípios que tiverem TV a cabo na cidade, operadora de TV a cabo, elas precisam destinar espaço às câmaras municipais para processo de transparência pública. Só que em Pouso Alegre nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a TV Assembleia que utilizava esse espaço. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a TV Assembleia e nós passamos a cortar o canal da TV Assembleia 2 vezes ao dia, pelo período de 2 horas, mas nos horários das sessões ordinárias. E daí, então, começou Era dividido com a TV Assembleia. Exatamente, um sinal compartilhado. E daí, então, a gente, na época, assim, de há 12 anos atrás, a gente recebeu uma grande crítica, sabe? Principalmente da imprensa, que dizia assim, que nós estávamos investindo em algo que precisava ser investido para ser acessado. Por quê? Porque uma emissora de canal fechado, ela precisa ser contratada pelo cidadão. A população teria que pagar, né, então, eu lembro que na época, 10 anos atrás, era R$25 o pacote. Mas era pago, né? E daí, então, mudou o presidente veio pra mim com um novo desafio, o presidente novo, Karine, vamos continuar o trabalho. Tem um desafio pra você, eu preciso colocar essa TV em canal aberto. Porque a população tá criticando e tá criticando de forma correta. E daí eu falei, poxa vida, como que eu vou arranjar um canal de TV aberto, né? É uma concessão. A gente não consegue do dia pra noite, também não há expediente legal, como eu disse, para que a gente possa ter um canal de televisão aberto. E daí, então, junto com a Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas, nós começamos um trabalho que, junto também com o pessoal da Câmara Federal em Brasília, que culminou na criação da Rede Legislativa de Rádio e TV. Isso no Brasil inteiro.
E daí, nesse período, a tecnologia estava avançando absurdamente rápido, Cindy. A gente entendeu uma solução que foi apresentada num seminário nacional de comunicação, né? Um workshop que aconteceu aqui em Pouso Alegre, onde nós trouxemos para o Brasil inteiro a solução de que as câmeras pudessem passar a operar em canal aberto digital. E aí foi criado o canal 18.2. Isso, daí foi criada a os subcanais, né? Daí foram criados os subcanais. Então, as emissoras hoje, legislativas, elas trabalham em um ponto. Por exemplo, em Pouso Alegre nós temos o ponto 18. Então, o 18.1, nós passamos a programação da Câmara Federal. 18.2, nós passamos a programação local. 18.3 da Assembleia e ponto 4 do Senado Federal. Então, foi criado um termo de cooperação técnica em cima dessa solução tecnológica, onde a Câmara Federal é a dona da outorga, né? Então a gente não tem despesa com outorga, e a gente tem a responsabilidade no instrumento legal de manter no ar. Câmara Federal, Assembleia e Senado distribuindo o sinal dessas outras 3 emissoras no município, além do nosso. E foi assim que a TV foi andando e caminhando, então é tudo um processo. Um processo bem assim... difícil, complicado e que tá aí no ar, graças a Deus. E aí com a vinda da internet, tudo é transmitido também na internet, né, Karine? E aí facilita também. Além da TV ser gratuita, quem não consegue acessar aí a TV em casa, consegue. Tô aqui com o meu celular, tô acompanhando a sessão. Tô no carro dirigindo, tô acompanhando pela rádio. É um casamento, né, Cindy? Porque olha só, às vezes as pessoas falam assim, até já vi gente propondo esse tema para ser discutido em seminários, e eu acho pertinente, mas mais vago, vamos dizer assim. Vou explicar. A internet, ela veio para agregar, certo? Ela é aquele mecanismo que permite, igual você falou, você tá sentada aqui trabalhando, você pegou o seu celular, zapeou ali, né? E conseguiu uma informação. Mas a TV e a rádio, ela ainda é, no Brasil, os únicos instrumentos que democratizam de fato a comunicação pública. Porque a internet, até agora, não é gratuita. Ainda é paga, realmente. Né? Não existe internet gratuita. Então, quando a gente fala assim, vamos tirar um canal do ar porque nós vamos ficar só na internet. Da onde que a gente tá voltando? Daí a gente tá voltando na era da TV a cabo. TV a cabo. Né? Onde as pessoas precisavam pagar para ter acesso. Então, é por isso que é muito importante ainda no Brasil manter as emissoras em canal aberto, assim como rádio e TV, né? Rádio e TV. Com certeza, e é isso essa que é a intenção da Câmara Municipal, né, Karine? Que é levar a informação para todo mundo, seja como for, né? De Exatamente. todas as formas. Isso é muito importante. Aqui na Câmara também a gente faz bastante eventos, né? Abrimos as portas mesmo para diversas instituições. Esse dia a gente teve seminário de educação, como milhares de eventos que já aconteceram aqui. Fala um pouquinho aí sobre a organização desses eventos, porque às vezes o pessoal assiste, acompanha, mas não sabe o que tem por trás desses eventos, como que é feita a organização, todo o trabalho. Aí vê lá só os vereadores sentados, tudo organizado, tudo acontecendo, mas o trabalhão que deu para aquilo chegar ao ponto. Exatamente. Esse trabalho começa, na verdade, muito antes desse evento acontecer, que é na gestão dos espaços, na gestão das compras, na gestão da distribuição do calendário, né? Porque quando começa o ano, assim, você já tem que ter uma perspectiva de tudo aquilo que será realizado pela administração pública, né? No caso, pela Câmara Municipal, para que você possa prever compra, por exemplo, de medalhas, de troféus, no caso, se for homenagens, né? Você precisa também prever contratação de equipe de áudio, né? Então, é uma série fotografia, equipe. É uma série de coisas. Você precisa organizar horário de equipe. Então, o que é feito ali no dia, né? Na verdade, é a cereja do bolo, né? O bolo todo, ele veio sendo preparado num caminhar, né? Às vezes ali um evento que está acontecendo em dezembro, ele está sendo preparado desde janeiro, no processo de licitatório para poder fazer a compra de uma medalha, né? E daí então a questão da logística, né? Combinar que horas vai chegar as flores,
que horas que o músico precisa estar à disposição da equipe técnica, o ensaio, o teste dos microfones, né? Receber os convidados. Fazer um checklist para ver se tá tudo ok. Escrever o cerimonial. Cindy. Fazer a recepção das autoridades. Ter noção de precedência. Uma coisa que o pessoal, acredito eu, até que por um pouco de dificuldade, Cindy, tem deixado cair no desuso, que é a ficha de precedência. Sabe, eu percebo em muitos eventos que eu tenho ido que o pessoal, eles controlam a chegada das autoridades, mas na hora de nominá-las, não atendem mais a ordem de precedência de autoridade. Fala de qualquer jeito, pega Fala ali. na ordem que tá ali, que a equipe de apoio passa. E eu acho que isso é uma coisa importante de ter continuidade, embora a gente esteja num período muito assim... moderno, né, e tudo, eu acho que isso ainda é importante, mesmo porque o protocolo de cerimonial, ele está previsto numa legislação federal. Então, se a legislação federal existe, é porque ela ainda precisa ser atendida. Assim como a mesa, né? A composição da mesa também ali, a fichinha das autoridades. Pra vocês entenderem o que a Karine tá falando, é quando você vai num evento que eles falam assim: gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades. O que ela quis dizer é que, geralmente, o pessoal não pensa na organização. Fala primeiro alguém do legislativo, depois alguém do executivo, depois, sabe assim, não tem uma sequência, né, do mais importante pro... E lembrando que, dependendo da organização pública, o rito cerimonialístico, ele é distinto, né? Então, por exemplo, quando você está numa cerimônia que é realizada pela Câmara Municipal, a maior autoridade do lugar é o corpo legislativo, que é formado pela mesa diretora, que é o presidente, primeiro secretário e vice-presidente, e todos os outros vereadores. E daí depois só então vem as outras autoridades, até mesmo o prefeito, né? Agora, se é uma cerimônia da prefeitura, não, daí essa composição já fica bem diferenciada, porque daí a gente vai ter o prefeito, depois o presidente da Câmara vem em segundo, representando todo o corpo legislativo, então mais de um vereador nunca compõe uma mesa de uma cerimônia pública, né? A gente tem a questão do juiz diretor do fórum, que, por exemplo, é a terceira autoridade a ser chamada numa mesa legislativa, depois que se chama, né, o corpo legislativo, o prefeito e o diretor do fórum. Então, assim, existem todas essas questões que estão previstas na legislação federal e regulamentadas no município. Aqui em Pouso Alegre, essa regulamentação de cerimonial foi colocada no final do ano de 2016. Sim, e aí tem também todo o trabalho que é realizado durante o evento, ainda tem o pós-evento, né, Karine? O pós-evento é aquela hora que a gente coloca as cartas na mesa, né, que a gente põe tudo e vê o que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa mudar pro próximo. Esse é o ponto mais importante. Mais importante do que planejar para que tudo dê certo é saber entender o que não deu, receber as críticas e fazer com que o próximo tenham outros apontamentos. Porque apontamentos sempre acontecem. Sempre. Todo mundo pode melhorar, um evento sempre pode ser melhorado, sempre existem opiniões diferentes, né? Mas então a gente precisa saber receber as sugestões, analisá-las e redistribuí-las. Com certeza. Às vezes o pessoal assiste lá, tá acompanhando a gente lá pela TV Câmara, tá assistindo lá o programa, a entrevista, o evento, enfim, mas não sabe o que acontece por trás, né, Karine? Cindy, não sabe o que acontece por trás? Vou te contar uma coisa. Uma vez a gente organizou aqui, se eu não estou enganada, foi um título de cidadão pouso-alegrense, Marquinhos Amanso pode me ajudar a lembrar. E deu uma tempestade na hora, mas uma tempestade terrível, e apagou a luz da cidade inteira, com todos os convidados aqui. Então, assim, a transmissão pela rádio e TV já era impossível. Sim. Né? A falar pelo microfone, sem chance, né? Então, o que a gente fez? A gente correu pro museu. Olha só que interessante. A gente pegou tudo aquilo que a gente podia gerar sem energia elétrica. Então, daí a gente contou muito com a colaboração do Marcos Amâncio, que tinha muito conhecimento ali das peças do museu e de como operacionalizá-las. E a gente colocou luz de emergência para ajudar a iluminar um pouco, colocamos um megafone. E daí a gente tocou a cerimônia, porque todo mundo preparado, né? Tem gente pra de fora, o pessoal se arrumou, né?
né? E tocamos a cerimônia daquele jeito, sem ser transmitida, mas ela foi registrada por fotos, né? E foi colocada de um jeito que deu ali. Então, isso que eu digo. Uma pessoa que tá na cabeça da cerimônia, né? Que é aquela pessoa que fica organizando tudo por detrás de quando... porque, assim, tem o mestre de cerimônia que tá ali narrando, né? Sim. Que ele precisa que tudo dê certo. Senão ele fica totalmente desequilibrado, assim, de sabe desconcertado. Então, precisa ter uma pessoa por trás pra tá coordenando tudo pra que não chegue nada pra ela resolver. E daí, então, essa pessoa, ela precisa ter estratégia suficiente pra saber consertar as coisas que deram errado. Ou, de repente, as coisas que surgem de última hora. Uma autoridade que fala, olha, Karine, eu não vou poder ficar até o final, mas eu quero fazer a minha parte do discurso. Ele não vai chegar e falar lá com a pessoa que tá apresentando, fala assim, vem cá. Não. Vai chegar e fala pra pessoa que tá no apoio. Que tá no apoio. E daí, então, você tem que saber lidar com algumas circunstâncias, algumas situações, de forma mais polida, vamos dizer assim, né? Já aconteceu comigo, Karine, eu tá apresentando um evento e o convidado que tá do lado pega e fala assim, fala isso. Gente, e não eu falando, faça isso com o mestre de cerimônia. Nunca. Uma vez eu fiz uma cerimônia, foi uma cerimônia do governo do estado de Minas. E daí, Cindy, a pessoa que estava, uma das autoridades que estava na mesa, começou a pôr muito papel, muita ficha de precedência. Só que assim, eu não tinha como parar a minha oratória ali, né? Pra eu colocar os cartões de precedência em ordem. Então, assim, eu verifiquei se passa pra equipe de apoio. Mas, tipo assim, desconcentra, né? Sim. Então, não corre risco de errar, né, na hora de falar, né? Não tem como. Você precisa de um apoio, não se faz cerimonial com uma pessoa só. Como que é a estrutura da comunicação da Câmara? Aqui na comunicação da Câmara, a gente tem uma equipe terceirizada que é um quadro de técnicos, né, que se dedicam na operacionalização dos equipamentos de rádio e televisão. E nós temos nós duas. Nós temos um auxiliar administrativo. Então, assim, mas mais importante que o tamanho da equipe é o comprometimento da equipe, né? Aquela equipe não limitada. Então, eu sou o cinegrafista, então eu não posso ligar uma iluminação? Claro que eu posso. Né? Então tudo é boa vontade, tudo é um casamento, né? É aquela estrutura para fazer com que as coisas deem certo, né? Então, equipe é isso, né? O próprio nome já fala, equipe. Quando alguma coisa, alguma peça ali não tá funcionando na equipe, tudo desanda. Com certeza. E aqui a gente tem uma equipe muito profissional, né? Temos o Marcos Amâncio, que tá aqui nos acompanhando. Os meninos técnicos já estão, a maioria, há 10 anos aqui, né? Marcos Amâncio, o Juninho, o Rafa, o Bravo. E aí tem o André e o Guilherme que entraram como estagiários e ficaram, né? Sim. Devido ao trabalho positivo deles. Tem o Juliano Finamor, que tá aqui na nossa programação da rádio. Que entrou em 2021. Tem o Alisson, que veio aí como apoio pra parte administrativa. Auxiliar administrativo nosso. E nós duas, como você fala. E nós duas, Cindy e eu. Que aí nos desdobramos pra fazer com que a informação chegue pra você, né? Pra gente criar as pautas, correr atrás. E é uma correria, né, Karine? O pessoal não imagina. Exatamente. Às vezes alguém liga pra gente e fala assim, Karine, resolve tal coisa pra mim, faz tal coisa pra mim, eu falo, faço. E desliga o telefone, às vezes demora 10 minutinhos, a pessoa liga de novo, não deu certo. Mas assim, às vezes 10 já ligaram antes, né? Então tá na fila. Qual que é o maior desafio pra você de trabalhar aqui na assessoria política, na comunicação da Câmara? Eu acho que o maior desafio, poxa, Cindy, agora você me pegou. Um desafio. Que eu sei que você é movida em desafio, né? Você falou assim, eu recebi o desafio e fui. Quero saber qual que é o maior desafio seu hoje. Eu acho que o meu... Eu tenho um defeito. Eu acho que isso é um defeito. Eu tenho um defeito que eu não gosto de errar, né? Então, eu acho que o meu desafio é um desafio a mim mesma. Eu me desafio todos os dias. Eu não entendo que eu deva ser igual todos os dias. Por exemplo, Karine, seu trabalho tá ok, tá bom. Amanhã ele já não tá mais, porque amanhã ele já é igual ao de ontem. Então aqui a gente não pode cair numa rotina. A gente tem que trazer novidades todos os dias, né? Então eu acho que o maior desafio é esse, Cindy. O maior desafio é ser maior do que você mesmo foi ontem.
Isso faz parte do processo de comunicação. Se você comunicar todos os dias do mesmo jeito, a sua comunicação morre, né? Então você precisa saber mudar todos os dias, melhorar, né? Aumentar no sentido de agregar, de oferecer mais. Aquele 1% a mais, né, que a gente tem que agregar todos os dias, né? Exato. Ô, Karine, desses 20 anos seus de trabalho aí, você acha que você entrou na carreira certa? Você acha que fez a escolha certa quando lá em 2002, 2001, você resolveu fazer o vestibular de jornalismo? Gente, olha só, né? Eu que não cresci tanto assim, né? Mas eu, assim, que passei a infância querendo ser bancária, que sempre fui uma apaixonada por cálculos. E daí, de repente, me vi de uma hora pra outra, nem sei muito o porquê, fazendo jornalismo, né? E daí, então, a pergunta foi se eu me sinto realizada? Isso. Você fez a escolha certa. Se pudesse voltar no tempo. Se eu fiz a escolha certa, né? No final de semana passado, eu tava conversando com uma amiga minha, e a amiga minha tem uma filha que tá na idade universitária e tá fazendo publicidade e quer fazer jornalismo. Então, essa minha amiga também é jornalista, e nós brincamos, assim, entre a gente. Poxa, mas não tinha nada melhor pra você fazer? Daí a gente olhou uma pra cara do respirando fundo e falou assim, nossa, é pior que não tinha, né? Então, assim, a comunicação tá na veia. Ela é um bichinho que vem, te pica e você nunca mais consegue sair dali. Igual todas as profissões, Cindy. Tem os desamores, os dissabores, né? Vai ter momentos difíceis. Toda profissão é assim. A gente viveu, por exemplo, a pandemia. Nós temos os enfermeiros apaixonados pela profissão. Mas quantos enfermeiros, será, não colocaram a mão no peito no meio daquela pandemia e falaram assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, será que não era melhor eu ter escolhido uma outra profissão? Eles colocaram a vida deles em risco. Foi. Né? Tava ali na linha de frente. E quantos deles não se responderam depois, assim como eu fiz na semana passada? Não, tô no lugar certo. Ainda bem que tem eu pra ajudar as pessoas pra ficar na linha de frente. Ainda bem que tem você pra passar informação. E que bom que tem desafios, né? Porque se for pra você ficar na mesmice, todo mundo que está na mesmice, abrindo e fechando uma porta do mesmo modo todos os dias, ela não está no lugar certo. Ela ainda não se descobriu. Ela ainda não se descobriu. Interessante, interessantíssimo falar sobre isso. Muito legal, ficou o recado da Karine aí, hein, gente? Pensem direitinho. O nosso Papo Rock já está finalizando. Eu recebi aqui hoje para bater um papo super legal Karine Pagliarini, que é a nossa diretora de comunicação aqui, a nossa chefa, que sempre assim tá... Quando ela falou, né, que ela gosta de desafios, mas ela tá sempre desafiando a gente, tá sempre falando, vamos fazer isso, não sei o que é isso. Sempre tá desafiando a gente, colocando uma proposta nova pra gente também. E isso é muito legal, porque como você mesmo disse, não cai na mesmice, né, Karine? Exatamente. A gente tá sempre criando e mudando. E eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo Rock. Imagina, Cindy, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com você. Fico muito feliz, é sempre muito bom poder falar pra todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Papo Rock com a Karine Pagliarini, que é a nossa diretora de comunicação. Em breve voltamos aí com mais um Papo Rock, com muito papo de qualidade para você ficar informado aqui na nossa TV Câmara e na nossa Legislativa FM. Até lá!